Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Galera, bora aqui com as últimas notícias do Timão, informação sobre reforço aí chegando, janela fechando e o Corinthians ainda tá na luta para trazer pelo menos uma contratação aí para o ataque. Galera, tem informação também aí sobre o Nunes Duarte da Neoquímica Arena, o Corinthians querendo vender aí por mais de R$1 bilhão. Que história é essa? Bora ver aqui nesse vídeo, comenta aqui o que você acha de tudo isso, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. As notícias, novidades e dívidas do Corinthians no oferecimento de Novidade. Tem novidade. Abriu 2 gols, pagamento antecipado garantido. Vamos falar do Coringão aí, velho. Ele mete um terror do porco que vocês ficam tudo ouvindo. Ué, mas é verdade. Esse ano é verdade. Fala do time. Vocês têm que aceitar. Fala do time que mesmo que tivesse dinheiro pra trazer agora, não ia conseguir ficar no Transferban. Tá no Transferban. Se o Palmeiras Mas tem é calculado. o Nossa transferado, senhora, não queremos. Vocês estavam até Mas outro dia agora também, o Trico. a gente resgatou Kaique, Mas, Guinegão, não precisa Se contratar os árabes mais. falarem sim, a gente tem como registrar um sim, jogador. sim. Você não tem. Mas vocês não têm um Guinegão na base, né? Nossa. Graças a Deus. Se minha avó tivesse uma Graças a Deus, saroba, eu não, tinha moleque 2 tá voos. jogando Mas ó, muito. o Palmeiras é transferável, os caras é transferban. Gostou dessa? Gostei dessa, Beto, boa. Mas não precisamos ferrar os aposentados pra montar time forte. O Raniel, mais uma baixa, hein? Mais uma baixa, dessa vez foi o Raniel. Puta, que zica do cacete, hein, mano. Ainda bem que tem data FIFA, mano. Mas sei não, viu, cara? Dificilmente Quanto a semana que vem ele volta. Não falaram o grau, né? Falaram só que é uma lesão na coxa. Então. Mas, Lelê, de verdade, cara, o departamento médico do Corinthians, por exemplo, o Yuri Alberto, ele operou lá a hérnia, o Bento. Tinha médico aí falando, 2, 3 meses pro cara voltar. Já tá treinando com bola, irmão. Ali é como se fosse a água do Rio Jordão. Tá ligado? Onde bate o Mas isso Cristo. aqui, hérnia, eu nunca vi. O cara fica 3 meses fora. Sabe Nunca que vi. eu falei isso até quando Agora, ele teve muscular quando ele teve a fratura na costela, foi a mesma coisa. Parece que eles falam um tempo maior pra quando voltar antes ter elogio pro departamento médico. Mas nem foi o departamento médico do Corinthians, sabe? Lelê. Porque quando... Eu lembro até da matéria que foi exposta, era um cara que era referência, não sei o que, foi até no Globo Esporte, se eu não me engano, que pegaram um especialista aí, tipo, nesse tipo de lesão, um ortopedista, alguma coisa do tipo, enfim. Depois a gente pode até pegar o nome pra passar com propriedade aqui pros nossos ouvintes, mas não era de fato ali o médico do Corinthians. Mas, Lelê, de verdade, cara, não é nenhuma crítica à doutora Ana, porque eu nem a conheço, enfim, mas sempre quando ouvi algo a respeito dela, ela sempre era muito elogiada. Mas diziam internamente que dentro do Corinthians o Fabinho Soldado estava muito incomodado justamente pela demora da volta dos jogadores. E agora, com a saída dela aí, eu não sei nem quem é o novo médico do Corinthians aí, mas os jogadores têm voltado mais rápido. Pode ser uma coincidência, pode não ser, mas que os jogadores do Corinthians eles estão voltando muito acima do prazo inicial que é sempre dado, é fato. Eu acho que o único jogador que ainda continua offline, né, Lelê, até o término da temporada é o Carrídio. Ele sofreu uma ruptura ligamentar do tornozelo, enfim. Abriu negociações aí para renovar com o Angileri. Ele tem contrato até o final do ano. Ele que já pode assinar um pré-contrato, mas parece que a intenção dos dois lados é continuar, então ele deve estender o contrato. Não foi estipulado ainda o tempo de contrato, mas ele deve seguir o ano que vem, o Angileri. Aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo. Eu, quando falo do Angileri, eu sou muito criticado aí por boa parte da torcida que adora o Angileri, mas eu acho que ele começou muito bem, Bento, inclusive adquirindo até em determinado momento a confiança do torcedor, conquistou a confiança do torcedor, tirou a titularidade do Bidu. Mas depois o Bidu de novo voltou a jogar melhor que ele e ele ficou fazendo aquele feijão com arroz dele lá e pra mim não acrescenta muita coisa não. É um cara raçudo, é um cara que realmente tem, sabe, um vigor na disputa de bola, mas não passa disso, Lelê. Ele começou bem, mas pra mim ele teve uma queda brusca de rendimento, inclusive não é tão difícil assim você tirar o Bidu do time se ele tiver qualidade, né? Iludiu, né, mano? Eu brinco que iludiu mais que o Moreno de calça de moletom, porque... Primeiros jogos contra o Como que é essa história? A Lelê tá dando uma olhada na manga. A calça de moletom, às vezes, ela dá uma impressão maior do que os negócios Mas vocês, são, mulheres, vocês Sombra. reparam essas coisas? Porque homem fica olhando essas patas de camelo. Tem uns caras meio sem vergonha, né? Lógico que mulher repara. Ah. Você acha que é só vocês? Enfim. E aí... Não, mas a mulher acha meio indecente. O homem, tipo, Não. canalha, e fala... Não insiste, não insiste. Eu quero saber, tipo, o Primeiros ponto de dois- vista feminino. Não, a mulher também repara, a mulher também fala, a mulher também zoa em grupinho de WhatsApp. Que coisa mais sem vergonha, Lelê. Lógico. Vocês falam essas coisas? Lógico. Pô, vocês tinham que ser mais recatadas. Bela recatada e do bar, Sombra. E do bar. E do bar, eu sou do Olha, bar. André Jorge, viu, o médico? Doutor André Um Jorge. abraço pro doutor André. Não, mas eu acho que
Bom, teve Vamos ver se ele vários conserta o Quintino, né? Porque o Quintino parece a Bete Balança. Teve vários Você que viu falaram o André oposto Jorge também. de calça de moletom, é isso? Não, o Angileri. Ah, o Angileri. Quando ele chegou, os 2 primeiros jogos contra o Palmeiras, ele foi muito bem. Tanto que teve aquela história, né? Pô, colocou o Estevão no bolso. Ele marcou muito Sim. bem o Estevão ali. Não, falou Naquele que lado já ia ser esquerdo do convocado Corinthians. pra seleção argentina. Não, mas no realmente primeiro jogo. ele foi muito bem nesses jogos, né? E Ia o fazer o Bidu, torcedor esquecer o Sorin. e o Bidu, ele não tava numa fase boa nesse momento. Sim. Tanto que a gente alternava entre Bidu e Hugo pra escolher quem era o Nossa. menos pior, porque o Hugo também não dava. Sim. Então, quando o Angileri chegou, foi essa falsa ilusão de que, pô, esse é o titular que a gente precisava. Só que depois das finais contra o Palmeiras no Paulistão, ele começou a cair de desempenho e o Bidu começava a entrar no segundo tempo e ia melhor. Sim. Entrava bem, era participativo. Aí tanto que a gente começou a falar aqui nas transmissões Energia em Campo. Ó, o Bidu tá merecendo ser titular. O Bidu vai voltar a ser titular. O Angileri vai perder espaço. E foi acontecendo. Hoje o Bidu é titularíssimo, né? Sim. Então, Ô, Lele, mano, agora começaram a se fazer as vítimas da biometria lá no estádio do Corinthians, né? Não, tá vendo? Olha os B.O. aí, 8 ó. já. Olha Dois aí, ó. jogos. Já Cagado são. isso aí. Não, já foram. Não é, Até o fim do ano Isso vai aí. ter 12 mil Não, e pessoas olha no isso aqui, estádio, ó. velho. Segundo o Corinthians, houve um bloqueio no fiel torcedor de 247 cadastros que usaram CPFs de pessoas mortas e 108 cadastros de cambistas. Então, Ótimo. só no jogo contra o Corinthians, 142 Não, foram Palmeiras. barrados, ou contra o Palmeiras, foram Vamos buscando, 142 foram barrados aí com ingressos comprados de cambistas. O cerco tá fechando. Não, né? mas isso aí, mano, é igual o Brasil e México nos Estados Unidos, mano. É pra aprender, galera. Tipo, os caras fazem amistoso assim que é pra É o deportar todo Smart mundo. Sampa, mano. Não, fez o link, né? Assim como o do Palmeiras, já tá com o SSP aí, com o Todos? Serviço Não, de Secretaria. mas, mano, ótimo que eles estão conseguindo identificar, por exemplo, cadastros de cambistas e Pô, mas perfis de aí cambistas. Você tá Não. apoiando isso? O quê? Tá jogando contra a torcida. Não. Até porque, Sombra, tem muito corintiano que não conseguia ir pro estádio, que não conseguia comprar ingresso, mesmo É fato. assinando o fiel torcedor. É. Por conta Fato. dessas questões de cambistas comprando, tendo pontuação alta O do que Mano compra não sempre. conseguia mais. Mano ficou triste. com Coitado, essa o mano notícia. Não, tentava, meu fiel torcedor tentava tá em ir dia. na arena, não conseguia. Agora velho. acabou a desculpa. Ele ficou Acabou a desculpa. triste, agora. cara. Mas ele vai Contrário, todo meu fiel jogo torcedor agora. tá em dia. Eu quero pegar um fiel torcedor, os caras não abriram pra fazer aquele plano lá no leste. Eu queria comprar um plano lá do leste mesmo. Tipo, tem o plano em cima pra comprar ingresso. Quando é que você vai levar o Tonico pra ver um Em jogo? breve, Com em quantos breve. meses? Não, ainda. Ah, Ah, tá com Domingo. 4, acho que com 6 já dá pra levar. Não, Não, você tá louco. Acho que Depois, pode. depois de um aninho. Você tá Ah, que louco. aninho, uma porra. O aninho já tá Mas comemorando você vai título, levar irmão. com um ano, a criança não tá sabendo porra nenhuma do que tá acontecendo. Ah, pra tirar foto. fazer fazer o onda. tour. Pra É tirar fazer o foto. tour, ô Sombra. Vou levar o moleque. Meu, a mano. Carol casou com esse irresponsável. Eu levo, Eu vou levar. Casou com esse Ele é o irresponsável. O Mortalzinho conhece a arena do Grêmio, pegou Meu avião pra Deus. conhecer lá. Ele gosta de jogo. Você conhece o Davizinho da Fiel? Não. O menininho lá que os pais são gremistas e ele Ah, virou o Davizinho que corintiano. queria ser corintiano, é. Mas o... Ele é É corintiano. corintiano, é. Eu acho que esse bagulho, Lele, estádio de futebol, assim como igreja, você não deveria, tipo, pegar a galera. É igual, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui o Trump mudou. O Trump mudou, mas a lei de imigração Igual nos Estados igreja. Unidos, a lei de imigração nos Estados Unidos, por exemplo, se você tivesse na escola ou numa igreja, você não podia ser deportado, RG, você não podia ser buscado lá dentro. Você não poderia ter É que o Trump tomado enquadro. mudou, ele atropelou a lei. Exato, ele passou por cima da lei lá e agora prende todo mundo. Tipo, tem revista na igreja. RG. Conversa, né, velho? Tipo, o cara tá no dízimo lá, numa dessas, põe lá o dinheiro lá, o cara põe a Tá algema. deportando o padre. Estão deportando também, os caras estão nem aí, mano. Mas estádio de futebol, eu sou contra você fazer esse bagulho aí. É, realmente. Mano, prende os caras no poupa-tempo, velho, não no estádio. No Poupa Tempo, o cara não precisa ir, né, mano? Mas, ó, Aqui no Poupa Tempo o cara nem vai. Não precisa ir, ele já tem o documento Porque falso. na Praça da Sé em Ele vai na frente, ele praça. pega o documento que ele quiser. Exatamente. Ele vai na Praça da Sé. mas por falar em prender, queria mandar um abraço, Sombra, pro Edjanildo e pro Lima. Eles Dois estão PMs que eu presos? encontrei. Não, eu encontrei 2 PMs hoje aí que estavam fazendo uma blitz lá na Moca. Eu quase atropelei um deles, mano, porque eu tava vindo rápido. Nossa. Um abraço pro Senhora. Edjanildo, mano. Não, mas quanto que você Corintiano, fez, o Edjanildo seu delinquente? O Edjanildo é corintiano e o Lima é vascaíno, mano. Um abraço pra eles. aí. Marginal. Peraí, mas velho. Esse é um você marginal. atropelou? Não, eu tava vindo e eu não vi, porque os PM estavam no meio da rua, Ah, fazendo a blitz. Ele não viu. Ele Aí- devia estar devagar, entendeu? Imagina, ele não viu. Aí eu tava... mas Ó, eles sabem olhando. que você não enxerga mais? Não. Não, mas eu tô bem pra olhar assim, tipo, no Ele trânsito, tá eu tô com olho bem. de vidro. Mas, ó, pra você ter uma ideia, ó como é que tá a fonte do meu WhatsApp, ó. Eu coloquei aquelas fontes de... É como se fosse um braille sem ser braille. Ah. Ó o tamanho isso, da fonte, ó, mano? Tá Olha o vendo? tamanho da letra, Olha lá. velho. Tá vendo? Dá pra ler Letrão. daqui. É quase...
Parece aquelas palavras cruzadas, né? Picolé, né? Quase, Como é que é? Letrão. Se a fonte do seu celular tá nesse... Como que tá a do Marcão, velho? Você é louco, mano. Meu irmão, ele já tá com os bagulho mesmo assim. Ele coloca o A assim. Marcão tá numa de enxergar só com o terceiro olho. Não, mas ó, um abraço pra galera da PM, porque ó, já encontrei os caras da Rota que ouviam o programa. Rocan, direto, os caras também aí vêm trocar ideia também que ouve o programa. Mas da Rota eu falei, pô, vocês O que é ouvem o programa? Rocan? Rocan é o pessoal da moto. De moto. Pessoal de moto. Uma vez aí tava na tocada com os caras no corredor, aí o cara tipo achou que eu era bandido, o cara já ia me enquadrar porque eu tava atrás deles. Aquela moto que você tinha era mesmo. Então, mas aí eu tava aproveitando porque RG, você seguir ambulância é proibido, mas todo mundo segue. Todo mundo segue ele, no caso. Outro dia o Domênico eu falei, pô, é um parente dele que tá na ambulância. O Domênico cortando todo mundo junto com a ambulância. E eu de moto, assim, aí eu tava na tocada junto com os caras da Rocan, mano. Eu conheci uma pessoa que me enquadrar. chegou pras pessoas que estavam atrás e falou, ó, nós vamos seguir a ambulância, mas ó, vocês duas aí faz cara de que tá chorando. Putz, grila, velho. E segue a ambulância. Você Pra não tomar multa, mas toma, mano. Não é. Pra fingir, tipo, tá atrás da ambulância que tá levando alguém da família. Mas uma vez, RG, eu ia tomar um enquadro aqui no Pacaembu, eu não, porque os caras da Rocan estavam atrás de um vagabundo aí. Tem o Pacaembu, tem confusão com polícia, né, mano? É verdade, mas eu tava na Avenida Pacaembu, mano, e corredor assim, tipo, fechado dos dois lados. E não dava pra eu sair, mano. Os caras da Rocan vieram e eu tava na frente dos caras da Rocan, mano. E aí os caras, tipo, vai, toca. E eu, tipo, correndo no corredor. Eu falei, mano, algum desgraçado vai querer dar uma de herói aqui, vai me fechar, vai me derrubar achando que os caras estavam atrás de mim, mano. Porque os caras precisavam passar, mano. Eu vou sair pra onde? Não tinha pra onde sair, mano. E de vez em quando tem os heróis, né, no trânsito, que joga o carro assim, fala, vou derrubar esse vagabundo aí pra polícia pegar o cara. Mano, aquele dia eu gelei, mano. Mas deu certo, não morri. Ô, Bento, mais alguma coisa? Não morri, é legal. Coisa aí, Lelê, pra falar? Agora só os três jogos, os próximos jogos, né, Mano e Lelê? Peraí, olha, o resumo das manchetes hoje do Corinthians. Calça de moletom engana, gente presa, né? Batida no Mano. Qual que é mesmo? Blitz no Mano. Fuga. Documentos falsos. E mêsversário do Transferban. Mêsversário do Transferban. Tamo bem. Mas, Continua Lelê, assim, Coringão. quarta-feira, dia 10, Corinthians e Furacão, né? Vocês já estão com Dia 1x0 no agregado aí. Isso. Depois Na pega o Flu Neoquímica Arena. no Rio de Janeiro e Sport na Ilha do Retiro. É, a dois jogos sequência. fora pelo Brasileirão. É uma Sequência sequência boa. tranquila. Boa, né, mano? Boa. O Porque pior já passou, Fluminense mano. não é um time que você fala, putz, assustador. O Fluminense tomou outro dia 4 do Bragantino, mano. Que tá numa pindaíba de dar gosto. Não, a bomba vem depois, né? Porque E o logo Bragantino? depois é Flamengo Flamengo aqui. em Itaquera. Não, mas o Flamengo hoje eu tô louco pra também atropelar esses comédias. Atropelar esses comédias. Só não farei pra não atrapalhar, Esse jogo os aí, caras aí na disputa do título. Esse jogo é que eles vão ganhar eles vão perder os do Fluminense Sport, eles perdem. O Flamengo eles ganham aqui. Ah, seu Não, mas o Corinthians é meio assim, viu? Olha aí. Vovô, é o seguinte, às vezes você não precisa nem dizer nada. É só colocar uma tábua com os queijos da Quatá no meio da mesa e pronto. Todo mundo... Então, mas ô Gustavo, analisando aí o Corinthians nas últimas partidas, vamos lá. Aquela partida contra o Bahia, apesar da derrota, o Corinthians ele jogou bem. Ele produziu chances, ele se impôs dentro de casa, ele não conseguiu aí realmente fazer o gol, que poderia ter dado a vitória pro Coringão, porque foi incompetente, cara. 2 erros infantis. O primeiro, o Hugo Souza acabou falhando numa bola defensável, depois o André Ramalho acabou dando a bola de bandeja lá na frente da defesa. Faltou cobertura também aí na sequência do lance. E o Bahia acabou fazendo 2 gols no Corinthians, mas beleza. Analisando o que o Corinthians produziu, eu acho que o time foi bem. Aí ele saiu, foi jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro, ganhou dos caras lá, jogando bem também. De novo, um outro jogo fora de casa, contra o Atlético Paranaense, que por mais que digam, mas tá no meio de tabela na Série B, mas pegar o Furacão jogando lá na Arena da Baixada, não é fácil de você conseguir uma vitória. E o Corinthians conseguiu. Mano, mas desculpa, esse jogo contra o Furacão foi feio, cara. Não foi feio, mas é que tá. Diante dos desfalques que o Corinthians tem, Gustavo, eu acho que o Corinthians tem conseguido resultados aí, não vou dizer improváveis, mas resultados difíceis, porque enfrentar um Vasco brigando ali perto do Z4, em São Januário, depois deles terem enfiado 6 no Santos, terem perdido um jogo pro Juventude que era um confronto direto ali embaixo. Eles precisavam mostrar serviço contra o Corinthians. Pancada do campeonato, né? Oi? O Santos é saco de pancada do campeonato, né? Então, mas vale 3 pontos igual o Palmeiras vale. Entendeu? Então, tem times que acabam tropeçando no Santos. O Fluminense, por exemplo, foi jogar com o Santos e não conseguiu ganhar. Então, nesse ponto, cara, eu acho que o Corinthians ele conseguiu produzir algo que ele não vinha produzindo mesmo quando estava com o time titular. Então, eu acho que a gente ponderando que nessa partida contra o Palmeiras, o Corinthians jogou bem? Não jogou bem. Mas a gente pegou do outro lado um time muito qualificado,
E o Corinthians não perdeu. E, pasmem, desfalcado de 5 titulares, mano. Os 2 laterais, 2 no meio campo e um atacante, mano. Então não dá pra falar que o Corinthians ele não melhorou em termos de postura, em termos de entrega. Em outros momentos, mesmo com o time titular em campo, empatamos com o Vitória em casa 0x0, mano. Só que aí entra uma questão que eu vejo e que eu sinto que as pessoas não falam tanto, principalmente as pessoas da mídia. Inclusive você, mano, não vejo muito falar sobre isso. Inclusive, quando eu acompanho os jogos de energia, eu não vejo falando muito sobre isso. Do quê? Sobre o elenco do Corinthians, as pessoas pegam muito o Memphis para ser o bode expiatório. Se você for olhar a temporada do Garro, do Carrilho, do Martinez, do Yuri Alberto, não é uma temporada boa igual foi a temporada passada. Então, tipo assim, as pessoas pegam pra olhar lá o jogo, o Memphis cansado, o Memphis não joga nada, o Memphis, que é uma verdade também. Só que ele tem que dividir, essa responsabilidade tem que ser dividida com outras pessoas que já mostraram mais do que tem mostrado agora, entendeu? O Gustavo Henrique era um reserva do time. Hoje ele é o melhor zagueiro, é o zagueiro absoluto. Então, esse negócio de ficar trocando protagonista toda hora, trocando as pessoas que vão puxar a responsabilidade, não é legal, entendeu? Oi, Gustavo, tudo bem? Sim. Eu tinha ido lá pegar um negócio pra tomar e cheguei agora aqui na conversa. Cuidado, hein? Você não pegou ali onde fica as coisas do Marcão, né? Não. Cuidado, peguei hein, lá Lelê. embaixo. Mas então, Gustavo, entrando aqui na conversa, você falou até que a gente não fala muito isso na transmissão Energia em Campo. Passa um pano, né? Não, aqui várias vezes eu já falei sim sobre isso no Energia em Campo, sobre a questão de, mesmo o Memphis estar abaixo do potencial que a gente acha que ele tem para ser melhor, ele ainda ser importante nesse elenco, porque os números não mentem e ele tá melhor do que muitos caras do elenco nessa temporada. Inclusive, por números aí, de gols ele só perde pro Yuri Alberto e somando assistências aí ele passa, inclusive. É o cara que tem mais participações em gols do Corinthians no ano. E diversas vezes eu falo isso. Mas assim, por exemplo, contra o Palmeiras, eu mesma fiz questão de falar que ele jogou mal, se arrastou em campo. Mas aí a minha crítica foi mais ao Dorival de ter deixado ele em campo, porque ele tava voltando de lesão também. E outra coisa... Sim, mas eu acho assim que não foi o único jogo que vocês fizeram isso, né? Tanto você como o De Paula. Não foi o único jogo que essa crítica tão calorosa acontecia pro Memphis, assim, de, vai se ferrar. Aí agora eu vou falar. Direcionado ao Memphis. Agora, exato, tá bom. Aí agora eu vou falar. Várias vezes defendi o Memphis. Você pode pegar em todas as transmissões, nessas críticas. Inclusive, a gente faz eu contra ele quando tem opinião diferente, né? Que nem tem Ranieri e Sgrilles, que um defende o Memphis e um ataca. Eu também já discordei do De Paula em críticas ao Memphis, defendendo o Memphis. Mas eu defendo quando eu acho que tem que defender e eu critico quando eu acho que tem que criticar. Então, assim... Mas o De Paula desce o verbo, hein? Não, assim, crítica normal, Sombra, mas... A questão não é a crítica, a questão não é criticá-lo, porque